Olá, bem-vinda à nossa semana de lives Escolhas. Eu sou Franciane Costa, especialista em espiritualidade e emoções. E hoje nós vamos conversar sobre liberte-se das exigências. Vamos conversar sobre o processo de escolher ser você. O que envolve nesse processo de escolher ser você? O que envolve a minha questão, por exemplo, de aceitar tantas exigências das pessoas. Então, nesse processo de escolha ser você, você vai começar aproveitando para fazer um desapego. E esse desapego não é um desapego de roupas, ou de joias, ou de semijoias, ou de objetos que estão em desuso, tá bom? Esse desapego que você vai fazer são das exigências que prendem você. Começa a imaginar aí quantas exigências você, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, ficou aí sofrendo para tentar suprir essas exigências. E eu estou aqui hoje para te dizer, você não merece carregar o mundo nas costas. Você não merece carregar tanto peso aí, sabe? Com tanta dor nas costas, de tantas emoções sobrecarregando aí o teu peito, a tua costa, o teu coração, os teus pensamentos, as tuas emoções. Você não merece. Você não merece querer agradar todo mundo, porque essa missão ela é impossível de ser cumprida. Agradar todo mundo, gente, corresponder às expectativas de todas as pessoas é algo impossível. Então eu quero te dizer, liberte-se das exigências, livre-se da necessidade de corresponder às expectativas das pessoas. Não aceita mais levar uma vida pautada numa busca por aprovação, numa busca por aceitação. Eu quero te dizer que a maioria das exigências que você muitas vezes lutou para suprir, ou então as exigências que você pensa, eu cresci ouvindo comparações, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, o gato, o cachorro, o papagaio, sei lá eu quem, queria que eu fosse igual fulana, queria que eu fosse igual fulano. Eu quero te dizer que hoje, na idade adulta, a maioria das exigências que você pensa que as pessoas ainda têm e essa necessidade que você sente de corresponder às expectativas das pessoas, hoje, na fase adulta, na maior parte das vezes, está apenas aí, ó, na tua cabecinha. Não está mais na cabeça das pessoas. Ah, mas porque você não conhece a minha história, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu vivo. Eu sei, eu realmente não conheço a tua história a fundo. Mas eu posso te garantir que 90% ou 99% dessas exigências que te fazem sofrer são questões que você ainda traz da infância, da tua adolescência, e que você olha ao teu redor, você olha as pessoas e você pensa, não, eles estão cobrando de mim de novo, eles querem que eu faça de novo, eles querem isso, eles querem aquilo, e nisso você vai sempre se colocando de lado. Sabe, você só vai conseguir fazer a escolha de ser você e descobrir o ser humano incrível que você tem guardado aí dentro quando você se libertar da necessidade de agradar. A maioria, principalmente nós mulheres, nós temos muita necessidade de agradar. Hoje eu conversava em um encontro de casais que eu estava com meu esposo e a gente falava ali, né? Quantas vezes mulheres se endividam porque elas querem estar com uma roupa nova, porque elas querem estar com a última moda ali que lançou em Paris e às vezes nem combina com a gente, nem tem nada a ver com o nosso clima, mas a gente tem uma necessidade de agradar, uma necessidade de corresponder às expectativas alheias. Eu quero te dizer, liberte-se da necessidade de agradar. É muito sofredor para você. E quando eu falo para você se libertar e para você se desapegar
da necessidade de agradar, eu não estou dizendo com isso para você se tornar uma pessoa desrespeitosa, jamais. Uma pessoa que agora vai fazer a linha da rebeldia. Nunca, gente, não é isso. Não é isso mesmo. Quando eu falo para você se libertar das exigências de agradar, eu quero tão somente que você se concentre em ser você de verdade. Sabe, muitas pessoas falam, olha, a Bíblia promete uma vida em abundância, mas eu não vivo essa vida em abundância. Por que eu não vivo essa vida em abundância? Porque eu vivo uma vida pela metade. Sabe por quê? Porque se eu não for eu de verdade, a minha vida vai ser sempre uma vida pela metade. Não importa as conquistas que eu tiver, não vai influenciar os títulos que eu vou alcançar, as faculdades, pós-graduações, mestrados, doutorados, pós-doutor, o que quer que seja, tudo isso conta, mas não nos preenche, porque a gente só consegue ser preenchida espiritualmente se nós estivermos em Deus e emocionalmente somente se nós fizermos a escolha de ser quem Deus nos criou para ser. Meu Deus, eu vejo muitas mulheres, muitas pessoas, homens, sofrendo para querer agradar, para querer ser alguém que eles nunca vão conseguir. Porque não é projeto de Deus, entende? Não é o que Deus criou, não é o que Deus tem para você. Então, liberte-se das exigências. Esse é o tema da nossa live de hoje. Liberte-se das exigências para você viver novas oportunidades. Enquanto você estiver presa às exigências, você não vai conseguir enxergar. Deus te dá um novo dia, mas você não consegue se concentrar que nesse novo dia, novas oportunidades da parte de Deus também surgiram. Por que você não consegue enxergar? Porque você está preso, está presa só na necessidade de agradar o outro. Né, Vânia linda? Na necessidade de suprir a necessidade do outro. Sabe, a necessidade de atender a exigência do outro. Chega de viver buscando corresponder às expectativas dos outros. Chega, sabe por quê? Porque mesmo que tenha uma exigência do outro lado, nunca você vai ser suficiente, porque o exigente, ele é muito cruel. Existem sim pessoas que exigem muito de nós, mas a exigência é um ato de crueldade, porque quando a gente olha para a palavra, a gente não vê Deus exigindo nada de nós. E a maior prova de que Ele não exige é que Ele nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder da escolha. Você pode escolher como você vai viver. Literalmente, você escolhe o seu futuro. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente faz escolhas. Da hora que eu acordei hoje até a hora que eu for dormir, eu vou estar fazendo escolhas e com você a mesma coisa. Então você pode escolher se libertar das exigências. Você pode escolher dar um ponto final hoje nessa necessidade de viver em busca de reconhecimento. Sabe? Hoje, às vezes, eu vou fazer tal coisa e eu penso, espera aí, por que eu vou fazer isso? Né? Esses dias mesmo, a minha equipe falou para mim, eu não sei se a Dani está aqui na live já, e lá em Portugal é um horário diferente, eles falaram, pastora, você precisa ter um horário. Eu sei que eu preciso ter um horário para entrar, mas assim, eu não estou aqui cumprindo tabela, eu não estou aqui em busca de... Eu estou aqui, gente, principalmente para trazer a minha contribuição para vocês. Claro que ter um horário definido é muito melhor, óbvio, mas eu estou retornando às lives novamente agora. Então eu estou ainda buscando qual vai ser o melhor horário para mim e, óbvio, para minha audiência. Eu não estou aqui em busca de ter muita gente na live, de ter muito reconhecimento. Não, se tiver muita gente, ótimo. Mas se não tiver muita gente, se tiver uma pessoa, duas, sabe? A minha entrega vai ser a mesma, porque eu sei qual é o meu propósito. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei qual foi a missão que eu recebi de Deus. Então eu quero te dizer hoje, liberte-se da necessidade de ser perfeita. Liberte-se da necessidade de ter uma linha de perfeccionismo, tudo muito perfeitinho. Liberte-se. Escolha viver, sabe, liberta mesmo do perfeccionismo, mas diariamente buscando o aperfeiçoamento. Porque é o aperfeiçoamento que te leva a outro nível.
a perfeição, ela só te leva a níveis muito desumanos de exigência. Eu vejo pessoas assim com medo. Meu Deus, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser perfeita. Não, você nunca vai ser perfeita. Sinceramente, na vida real, você vai errar muito. E você vai errar e as pessoas vão te julgar? Sim, é possível que as pessoas te julguem. É possível que as pessoas te julguem, não porque elas são más, sabe? Não, é porque as pessoas, elas têm pensamentos diferentes. Cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa pensa diferente de mim, pensa diferente de você. Ah, mas e se a pessoa estiver me julgando porque ela é má, porque ela quer o meu mal, porque ela quer o pior para mim? Sinceramente, deixa essa pessoa nas mãos de Deus. Não sofre por isso, porque te julgar, a pessoa pensa que é um direito que ela tem, ela não tem. Deus falou para que a gente não julgasse, porque com a medida que a gente julga, a gente vai ser também julgado. E por que com a medida que eu julgo eu vou ser julgado? Porque eu não conheço o contexto da outra pessoa. Eu não conheço o contexto, teu contexto, você que está aí do outro lado. Então como é que eu vou te julgar se eu não conheço o teu contexto? Se eu não conheço a tua história? E olha, eu vou te dizer algo muito importante mesmo. Anota aí nas tábuas do teu coração. Entenda de uma vez por todas que a vida do outro é do outro. Entenda, por favor, entenda mesmo que muitas vezes a forma com a qual o outro te julga tem muito mais a ver com as demandas dele do que com as tuas demandas. Muito mais. Entenda que o que o outro pensa não define você. Ai, eu fico tão preocupada. O que será que fulano vai pensar de mim? Meu Deus, o que será que fulana vai pensar de mim? Mas espera aí, será que o que você pensar de mim vai ser de verdade quem eu sou? Vai representar quem eu sou? Porque pode ser que não. Entenda que o outro pensa não te define. A forma como o outro te julga não define se o outro está certo e você está errada. Pode até ser que o outro esteja certo, mas aí se você estiver errado, o que fazer? Chorar sobre o leite derramado? Não, consertar o seu erro, levantar e bola para frente. Eu amo quando no livro de Salmos ele diz que se nós cairmos, Deus vai nos levantar com a sua destra fiel, a sua mão forte e poderosa. Né? Porque muita gente fala o cair é do homem, o levantar é de Deus. O levantar é de Deus, o cair é do homem em partes. A gente não tem que ficar caindo o tempo inteiro. Quando a gente é criança e está aprendendo a andar, se você já teve filho, você vai saber do que eu estou falando. É normal, a criança cai muitas vezes até ela aprender a andar. Mas depois que ela aprende a andar e ela tem mais ou menos ali uma média de 3, 4 anos, já não é comum, a criança já não fica caindo sempre. Inclusive a Bíblia faz um paralelo, né, dizendo que quando a gente é criança, a gente faz coisa de criança. Mas quando a gente é adulto, a gente tem que agir como um adulto. Então essa história de que o cair é do homem, o levantar é de Deus, em parte. Sim, o levantar é de Deus, mas não é para ficar caindo o tempo todo nos mesmos erros, nas mesmas falhas, nas mesmas situações, sempre com as mesmas demandas. E aí, voltando à questão da crítica do outro, sim, tem pessoas que têm uma crítica muito severa, muito ferrenha, muito dolorosa, mas sabe o que eu tenho aprendido? Que quanto mais o outro critica, mais ele mostra o quanto ele é doente, o quanto ele está adoecido. Porque a crítica do outro tem muito mais a ver com a história do outro do que com a minha história. A crítica do outro tem mais a ver com o que o outro é do que com quem realmente eu sou. É importante ficar definido pra gente, porque às vezes a gente se importa tanto. Claro que quando a gente ama alguém, a gente se entristece, né? Poxa vida, fulano falou isso aqui de mim. Puxa, fiquei triste agora porque eu não esperava isso, né, do fulano. Eu queria tanto que fulano me aceitasse. Eu queria tanto ser reconhecida. Eu queria tanto. Mas eu quero te dizer, escolha ser você, ainda que e apesar de. Escolha ser a mulher que você nasceu para ser,
o homem que você nasceu para ser, que Deus te criou para ser, independente se fulano, fulana vão te aceitar ou não. É muito importante você entender que existe uma fase da nossa vida, que é o nosso crescimento pessoal, que ele independe do que o outro pensa, ele independe do que o outro fala, ele depende muito mais de mim. Ele depende, inclusive, o nosso crescimento pessoal depende de nós não nos permitirmos ser medidas, ser medidos pela régua do outro. A gente respeita o outro, a gente respeita a opinião do outro, a gente respeita a forma diferente de pensar do outro, mas a gente só recebe do outro, a gente só traz a bagagem do outro para o nosso caminhão, para o nosso quarto, para o nosso carro, quando essa bagagem ela vai gerar em mim edificação e transformação. E aqui eu não estou falando que a gente só recebe do outro, né? Aquilo que for bom, se for uma repreensão eu não recebo. Não, não é isso. Se for uma repreensão, se for uma advertência, eu recebo. Se for para minha edificação, se for para o meu crescimento pessoal, se for para minha transformação, claro que eu vou receber. Agora, se for uma crítica para me destruir, porque quase sempre toda crítica ela é destrutiva, inclusive aprenda algo. É muito diferente a crítica para mim, tá, gente? Isso é para mim, ok? Para mim, a crítica tem sempre conotação de destruição. Então eu não posso falar o que o outro fez de errado? Pode. Dê para o outro um feedback. É bem diferente. No feedback, eu chego e digo, fulano, olha só, sabe aquela situação? Poxa, eu me senti assim. Ou então, fulano, sabe aquela situação? Fulana se sentiu assim, fulana compartilhou algo comigo. Poxa, pensa aí se de repente você realmente falou da forma correta ou agiu da forma correta. Eu não estou criticando o outro, eu estou levando o outro a refletir sobre uma comunicação. Seja ela falada, seja ela verbal, seja ela visual, enfim. Eu estou levando o outro a refletir no posicionamento dele. Então, para pensar sobre isso. Para pensar, será que você, ao longo, eu não sei qual é a sua idade, eu sei qual é a minha idade. Hoje eu sou uma mulher de 50 anos. E durante muito tempo da minha vida, eu comprei como verdade uma mentira que estava na vida do outro. Algo que o outro trazia para mim, que era a forma do outro pensar, que era a forma do outro ver o mundo. Mas que não era necessariamente a minha forma de ver o mundo. Não era necessariamente o que eu acredito ser a verdade de acordo com essa palavra aqui, porque a minha vida é pautada por essa palavra, pelos princípios e pelos valores contidos nessa palavra. Então para pensar, será que você, assim como eu, durante um tempo da sua vida também não comprou uma verdade, ou melhor, uma mentira como verdade para a sua vida, e isso pode ter afastado você da sua essência? Será que de repente isso não aconteceu com você? Para refletir. Porque eu quero te dizer, não vale a pena deixar de viver a sua verdade para viver uma mentira do outro e ter uma vida pela metade. Porque essa é a realidade. Não vale a pena. Não vale a pena deixar de ser quem você nasceu para ser pelos outros, para agradar os outros, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você pode escolher se surpreender. Você pode escolher aliviar a sua bagagem hoje, nesse exato momento. Você pode escolher, não, pera lá, eu vou deixar essa bagagem pesada aqui. Essa bagagem que eu estou carregando, ela é muito pesada. Então eu vou trocar essa bagagem pesada por uma bagagem mais leve e que vai me fazer caminhar de forma mais saudável, de forma mais prática, de forma mais simples, de forma mais funcional. E todas as vezes que a gente alivia, né, a nossa bagagem, tem um livro maravilhoso do Max Lucado, Aliviando a Bagagem, a gente caminha literalmente com mais leveza, a gente caminha com mais vivacidade. E sabe, essa pequena escolha de parar para pensar se eu não estou
me moldando pela verdade do outro, que pode ser uma mentira. Não que a pessoa queira necessariamente me contar uma mentira, mas é a verdade dela. Será que a verdade dela se encaixa na minha vida? Será que a verdade dela se encaixa na minha verdade? Pode ser que não. E essa pequena escolha de você parar para refletir, eu acredito muito que pequenas escolhas podem produzir grandes e extraordinárias mudanças. Eu acredito que pequenas escolhas podem promover transformações incríveis. Eu acredito que pequenas escolhas podem produzir grandes resultados. Então, para pensar, aproveita para fazer aí uma faxina, sabe, emocional. O que tem aqui dentro de mim? O que eu estou pensando? Por que eu sinto isso? Por que eu penso isso? Por que eu sinto dessa forma? Por que na hora de falar eu falo assim, mas eu queria falar outra coisa, mas eu estou falando isso? Eu tenho visto nesse tempo, eu tenho comentado aqui com vocês, muitas pessoas falando, meu Deus, 2022 vai acabar e parece que eu não fiz nada na minha vida. Eu vejo as pessoas falando, meu Deus, passou muito rápido, o tempo passou muito rápido. E na maioria das vezes, quando a gente pensa que o tempo passou muito rápido, é quando a gente não está fazendo o que a gente sabe que poderia ter feito. Hoje eu estava meditando na história de Ló. E eu fiquei pensando, tem uma hora que o anjo fala assim para ele, o anjo pega na mão dele e fala assim, eu preciso te tirar daqui, porque enquanto tu estiveres nesse lugar, foi até o áudio, eu gravei um áudio, deixei lá no canal, eu não vou falar aqui sobre isso, se você quiser ouvir, você vai lá no canal, o link tá aqui na bio e você pode ouvir o áudio completo, mas o anjo fala para ele, eu preciso te tirar daqui, porque enquanto você estiver aqui, eu não posso destruir essa cidade que está num nível de perversidade horrível, o clamor chegou até os céus. E eu fiquei pensando, meu Deus, o nosso nível de desobediência ou de resistência, de permanecer no lugar que Deus não tem para nós, pode atrasar o agir de Deus na nossa direção. Então eu quero, quando eu estou aqui para te dizer, escolha ser você, uma pessoa original e não uma cópia de outras cópias, é para que você não crie mais resistência em viver que Deus tem para a tua vida. É que você não crie mais resistência para ser quem Deus te criou para ser. Porque você só vai viver a vida em plenitude, você só vai sentir uma pessoa completa, realmente realizada, quando você estiver vivendo tudo que Deus tem para a tua vida. Sabe, eu quero que você acredite, a sua vida ainda pode mudar. A sua vida ainda pode se transformar. Mas sabe como é que sua vida vai mudar? Sabe como a sua vida vai se transformar? Se você escolher despertar. Há uma grande diferença entre acordar, abrir os olhos, e entre despertar. Quando você acorda, você abre os olhos. Quantas vezes você já abriu os olhos e... eu sei que tem gente que bocejou agora aí, por causa do neurônio espelho, que a neurociência explica bem. E aí a pessoa boceja, passa o dia bocejando, ela está acordada, mas ela não está despertada. Então você merece despertar. Despertar antes de 2022 terminar. E eu quero te dizer, acredita, a sua vida ainda pode se transformar antes de 2022 terminar. Deus ainda tem muita coisa para fazer em você e através de você. Mas você tem que escolher despertar. Você tem que escolher abrir os seus olhos, mas abrir também o seu entendimento. Abrir, sabe, os teus pensamentos. Ter um coração de aprendiz. Hoje eu estava no encontro com meu esposo e nós fomos para ministrar nesse encontro de casais. E quando a gente chegou lá, a minha aluna, né, que faz parte da minha mentoria, a Gisele, ela fez uma brincadeira ali com os casais. Foi interessante. Ela falou, e agora você vai colocar sua esposa no colo. Olha só, você vai colocar sua esposa no colo. E aí os maridos que tinham as esposas magrinhas, rapidamente colocaram as esposas no colo. Os maridos que eram gordinhos, que até tinham a esposa magrinha, não conseguiram carregar a esposa. E as esposas que eram gordinhas e o marido era magrinho, ele também não conseguiu carregar. E ali eu fiquei olhando aquela situação e ela disse, gente, eu pedi para vocês colocarem as esposas no colo. Por que alguns ainda estão em pé?
E aí, né, claro, a resposta é porque a gente não consegue. Aí ela disse, mas em que momento eu pedi para vocês carregarem a esposa? Eu só pedi para vocês colocarem no colo. E aí, na hora, imediatamente, né, eu pensei, puxa, é só sentar. Ele pode sentar e colocar a esposa dele no colo. E aí, naquele momento, eu sou muito assim, sabe? Eu vou para todos os lugares buscando aprender em todo momento. E aí, na hora, eu pensei, meu Deus, quantas vezes você nos dá um comando e a gente fica colocando tantas formas difíceis para fazer, a gente fica inventando moda, né? A gente fica querendo criar o nosso jeito, argumentando, porque a gente pensa que só existe uma forma de fazer, mas não existe uma forma apenas, existem várias formas, várias formas. Então eu quero que você passe a olhar para você entendendo, poxa, eu mereço viver tudo que Deus tem para mim. Ontem eu falei e hoje eu quero repetir, você é uma edição limitada, não tem duas de você, só tem uma. Você é uma edição limitada. Você nasceu para dar certo. Você não precisa viver uma vida, sabe? Uma vida ali que o tempo todo tudo dá errado. Ai, mas é porque tudo dá errado para mim. Você não nasceu para dar errado. Você nasceu para dar certo. Algumas vezes vai dar errado? Sim, algumas vezes vai dar errado. Você vai acertar sempre? Claro que não. Você não é perfeita. Mas você merece viver em busca de aperfeiçoamento, entendendo você nasceu para dar certo. E você é uma edição limitada, criada pelas mãos de Deus, uma pessoa única. Sabe, valoriza isso. Valoriza o poder da escolha que Deus te confiou. Valoriza o poder de ser você, com a tua identidade, com o teu jeito, com a tua forma, sabe? Com o teu jeito de se expressar. Não fica preocupada pensando, mas o que vão pensar? Não, respeite as pessoas, mas seja você. Escolha ser você. Uma pessoa original, autêntica. E não uma cópia de outras cópias. Por que você vai copiar alguém? Às vezes a pessoa está completamente perdida e você vai querer copiar alguém que você nem sabe se o que aquela pessoa tem ali é de fato uma verdade que pode ou merece ser aplicada na sua vida. Então eu trago hoje para você essa verdade. Liberte-se das exigências. Não vale a pena viver uma vida tão presa a exigências, tão presa às expectativas do outro, o tempo todo em busca de reconhecimento, querendo sempre agradar. Não traga esse peso sobre a sua vida, porque você não vai agradar todo mundo, nem você mesma. Vai ter coisas que você vai fazer, você vai ficar chateada com você. Tem coisas que eu faço, eu fico chateada comigo. Eu falo, puxa vida, por que eu fiz isso? Caramba, não era para eu ter feito. Então, se a gente não consegue agradar nem nós mesmos, imagina se a gente vai conseguir agradar todas as pessoas ao nosso redor. E é bom que a gente não agrade, porque quando a gente, sem maldade, desagrada alguém, é uma forma da gente aprender como aquela pessoa é, né? Qual é a forma daquela pessoa de sentir, qual é a forma daquela pessoa de perceber o mundo. E se a gente faz algo realmente errado na direção de alguém, a gente tem que ter humildade de ir ali, pedir perdão, pedir desculpa, né? Consertar as nossas falhas. Isso é ser você. Você não precisa ficar mascarando que você é alguém que você não é. Então eu vim hoje aqui para te dizer, escolha ser você. Original e não cópia. Escolha ser você. A pessoa que Deus te criou para ser. A mulher que Deus te criou para ser. E lembra sempre, quando alguém por acaso te ferir, te maltratar, pensa sempre, essa pessoa agiu assim por causa dela, por causa das demandas dela, porque talvez ela esteja adoecida. Não fica com raiva, não fica julgando, você pode se entristecer, claro, você é gente, mas pensa sempre, o que o outro falou de mim tem mais a ver com ele do que a ver comigo. É a demanda do outro. Sabe, o que o outro fala de mim tem muito mais a ver com ele do que comigo. Quanto a você, busca viver a tua vida pautada aqui nesses princípios, né?
princípios bíblicos de sabedoria, que tem toda a instrução, porque a Bíblia ela é contemporânea, a Bíblia ela é atual, atualíssima. Vive a tua vida, busca agradar a Deus, respeitar o outro, porque agradar você não vai conseguir, mas respeitar você pode. Amar você pode, ama o teu próximo como a ti mesmo. É um preceito bíblico, é um mandamento. E aí eu quero te dizer, escolha ser você, ok? E quero encerrar dizendo que eu tenho dito aqui, nessas 3 lives, a sua vida ainda pode se transformar antes de 2022 terminar. Lembra, você é uma edição limitada e você nasceu para dar certo, tá bom? Um beijo no teu coração. Assista as outras lives que estão aqui. A live de sexta, a live de quinta, que nós começamos, tá bom? Um beijo, gratidão pela companhia de todos vocês. Um beijo, gente. Deus abençoe.